Boa tarde a todos. Hoje, dia 26 de agosto de 2021, estamos aqui reunidos para a defesa de estágio curricular da aluna Letícia Benfato Borba. Estão presentes o membro externo, Samuel Beretta, engenheiro agrônomo, eu, professora Eliette, orientadora da Letícia, e a coordenação de extensão representada pela Johanna. Letícia, tu tens aí em torno de 20 a 25 minutos para fazer tua apresentação, bem calma, bem tranquila, e aí depois eu vou passar então para as considerações do Samuel. De antemão, também eu já gostaria de agradecer o aceite do Samuel em participar da defesa de estágio da Letícia. Pode começar, Letícia. O estágio foi realizado na agropecuária Copérgia. Aqui está a identificação da empresa. Nome fantasia, Copérgia. Endereço completo, Avenida Francisco Gervásio da Rosa, Santa Rosa do Sul, Santa Catarina. Supervisor de estágio, Ian Borges Santana. Área de atuação, agropecuário. Período de realização do estágio, 21/1 de 2021 até 26/2 de 2021. Duração, 180 horas. A Copérgia começou suas atividades em Jacinto Machado, em 1969. Ela foi criada com o objetivo de solucionar problemas com compra de insumos e compras da produção agrícola e armazenagem da mesma. O beneficiamento de arroz começou em 1970, antes dos vendavais de 1974 e 1979. Em 1983, a Copérgia se reergueu quando lançou sua primeira marca de arroz no mercado. A filial de Santa Rosa do Sul foi inaugurada em 2004. Anos depois, em 2012, foi inaugurada a nova loja, onde foi realizado o estágio. Infraestrutura física atual. Aqui é a frente da loja. A loja em si tem 470 metros quadrados, contando com a loja, depósito de defensivos e o depósito de fertilizantes. Aqui é a parte de medicamentos dentro da loja. Aqui de adubos foliares. E aqui a parte de ferragens. Ao fundo se vê um pequeno espaço de eletrodomésticos. Descrição das atividades desenvolvidas. Recepção. Inicialmente, no primeiro dia de estágio, fui recebida pelos funcionários e o meu supervisor, onde eles fizeram um tour pela loja, me explicando cada parte da loja e como seria o funcionamento e a organização dos produtos. Descrição das atividades envolvidas. Acompanhamento de indicação de fertilizantes agrícolas. Para um bom resultado na cultura do maracujá, é indicado o uso de nitrato de cálcio em lavouras a partir da primeira remessa de flor. O cálcio presente no fertilizante tem a função de estabilizar as células da planta, assim diminuindo a incidência de doenças. Além disso, é muito importante no enchimento da polpa. A adubação deve ser feita num período de 15 a 20 dias, de maneira manual, num círculo de 0,5 metros de diâmetro. Em outras lavouras de maracujá visitadas, foi presenciado a incidência de abortamento de flores. Foi diagnosticado deficiência de boro. Assim, foi indicado o uso do adubo foliar Bortrac. O boro presente no adubo tem a função de dar mais resistência e vigor para a planta e para as flores, dá uma melhor polinização e ajuda na formação do tubo poliníquo.
Em outras lavouras de maracujá, foi visto a virose do endurecimento do fruto. Para estabilizar a virose, foi indicado o fosancobio. Essa virose, ela apresenta sintomas nas plantas e nos frutos. Nas plantas, ela ocasiona o crescimento retardado, encurtamento de entrinós e drástica redução na produção, chegando a 50%. Além de visitas na cultura do maracujá, foi possível presenciar a indicação do adubo nitrogenado na cultura do milho. A loja trabalhava com dois tipos de adubação, a ureia branca e a ureia azul. A diferença entre elas é que a ureia azul pode ser usada em condições de mau tempo. Ela vai ter a liberação gradual, assim não desperdiçando tanto quanto a ureia branca. Tem que ser usada em condições de boa umidade. Caso contrário, pode ser perdida por lixiviação ou volatilização. Acompanhamento de defensivos agrícolas. Na cultura do maracujá, foi visto em algumas lavouras abortamento de flores, como foi visto anteriormente. Em alguns casos, foi diagnosticado a verrugose, que causa danos nas frutas foi indicado, assim, o uso do fungicida Score. Já em relação às pragas na cultura do maracujazeiro, foi visto danos pelo percevejo. Foi indicado o uso do inseticida aprovado. O uso do inseticida deve-se fazer assim que a lavoura começar a apresentar danos pelo percevejo. Visitas técnicas e análise de manejo na cultura do maracujá. A cooperativa, além de trabalhar com assessoria técnica, também trabalha com a compra da fruta. Aqui, na foto, vemos a lavoura do Márcio. Foi uma das lavouras parabenizadas pelo ótimo manejo com a cultura. Ele realizava adubação com nitrato de cálcio regularmente. Ao a gente passar pela roça, vimos focos de ácaros, mas o produtor já estava tratando com o provado e o Score, e o nativo. Treinamento de híbridos Syngenta e Pioneer. Durante a realização do estágio, foi possível acompanhar o treinamento das marcas Syngenta e Pioneer, que foi realizado no CDC, Campo Demonstrativo Copérgia. Durante esse treinamento, foi visto várias variedades de milho. Uma delas, da Syngenta, se chama Feroz Victor. Possui biotecnologia no controle de lagartas, é resistente ao glifosato, tem ampla semeadura para safrinha e é uma variedade que requer um menor investimento. Nas plantas demonstrativas, foi presenciado a presença da cigarrinha do milho. A cigarrinha do milho, se não for detectada a tempo, pode causar grandes danos na lavoura. Ela causa vários danos pela sucção da seiva, ela transmite fitopatógenos do enfesamento e em plantações com
em plantações com grandes ataques, se tem plantas fracas e debilitadas. Já na parte da Pioneer, foi visto um pouco sobre a mancha foliar na cultura do milho. Assim, ela apresenta sintomas nas folhas, e o prejuízo é maior em variedades suscetíveis. Ela apresenta lesões necróticas de formato elíptico, que nem a da imagem. Aqui temos o ciclo da doença. A Pioneer, além de trabalhar com sementes de milho, também trabalha com sementes de soja. As duas variedades vistas no treinamento são resistentes ao acamamento e possuem um hábito de crescimento indeterminado. A primeira variedade, ela tem super precocidade. E a segunda é indicada para solos com elevada fertilidade. Visitem cultivar de milho híbrido Singenta. No decorrer do estágio, foi possível visitar uma lavoura de milho, o Sr. José. O produtor usou a variedade Feroz Víptera da Singenta. Aqui vemos o saco da semente. Como foi visto anteriormente, a Feroz Víptera precisa de um menor investimento, mas mesmo assim o produtor não ficou satisfeito com os resultados obtidos. Ao a gente caminhar pela lavoura, foi visto a mancha foliar, registros de mancha foliar, espigas com danos pela lagarta da espiga. Além disso, o produtor reclamou que a planta só teve crescimento em altura, não compensando nem para a silagem. Visitem área de pastagem para bovinos leiteiros. Outra possível visita durante o estágio foi a um produtor que trabalhava com a criação de gado leiteiro, visando analisar a pastagem. Ele trabalhava com as variedades Zuri e Capim Zuri e Braquiária brisanta. Ele realizava a adubação com a ureia azul. Ao passarmos pela pastagem, foi percebido a deficiência, alguns focos de deficiência. Foi indicado ao produtor realizar a análise de solo. Para ver o que a planta, o que a pastagem e o solo necessitavam. Ao passarmos pela pastagem, foi visto algumas plantas daninhas que são tóxicas para os bovinos, como a leiteira, que pode causar abortos e bezerros deficientes. Considerações finais. Durante o estágio, foi possível aprender muito. Além de aprender, foi possível colocar em prática o que tinha aprendido durante a escola. Além disso, foi aprender também com a importância de conhecer o que tu está cultivando.
para poder agir preventivamente, como no caso da cigarrinha do milho e na virose do maracujá. São duas doenças que são, quando atacam com força, digamos. O estágio é muito importante, pelo fato de colocar tudo em prática que tu aprendeu durante 3 anos. Obrigada a todos. Dúvidas? Obrigada, Letícia, pela sua apresentação. Já pode respirar tranquila, bem calma. Antes de passar para o Samuel, eu gostaria de saber se alguns dos seus colegas, do pessoal que veio assistir sua apresentação, se tem alguma dúvida. Ok, então. Se ninguém tem dúvidas, eu vou passar agora, então, para o Samuel, membro da banca. Novamente, gostaria de agradecer, né, o Samuel por ter aceito o convite de participar da banca da Letícia. E passo agora para ti, então, Samuel, para você fazer as tuas sugestões, as tuas colocações e perguntas. Todos me ouvem? Sim, Samuel. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite para prestigiar a defesa de estágio da Letícia. É normal ficar nervoso, isso atrapalha um pouquinho, mas é coisa que, com o tempo e com a prática, a gente acaba aprendendo a controlar. Começar falando pela apresentação. Gostei bastante dos slides. Tinha fotos, tinha pouco escrito. Uma coisa que muita gente peca é colocar muita escrita. E eu gostei bastante. Tinha frases curtas sobre explanar o que queria. Um detalhe ali, a parte do logo ali do Instituto e do técnico de agropecuária, poderia ter deixado um pouquinho menor, que acaba ficando em cima de algumas imagens, mas são detalhes. Tamanho de letra, tudo, show de bola. A parte do arquivo, lá no início, nas palavras-chave, você acha que colocou umas 6 palavras ali, de 3 a 5, então pode tirar uma, pelo menos, ou diminuir. No relatório? Isso, no relatório. E você separou elas por vírgula, no modelo lá seria por ponto, daí são detalhes que daí eu coloquei no arquivo, depois eu vou acabar enviando para a professora para ela passar para ti. Senti falta na parte das figuras, uma legenda para as figuras. Senti falta ali para, no olhar a figura, saber o que tu está falando, sem precisar ir até o texto para saber isso, essa parte. Que, a meu ver, seria bom colocar uma legenda para essas figuras. Padronizar também a nomenclatura de técnico agrícola, engenheiro agrônomo, que hora tu coloca em letra maiúscula e hora em letra minúscula, daí ou tudo minúsculo ou tudo maiúscula, no decorrer do texto. Uma pergunta que eu tenho para ti também, referente ao relatório, e até me surgiu essa dúvida. O que seria um TRR, lá na parte de infraestrutura? TRR é a parte do combustível, se eu não me engano. Ou não. Não. Ela tem lá em Jacinto, tem uma parte que trabalha com arrumação, tipo, fosse uma mecânica, né? Só que de motosserra, roçadeira, essas coisas. Entendi.
O meu conselho seria assim, quando tu colocar pela primeira vez uma sigla, coloca ela por extenso e não direto a sigla. Que nem aconteceu ali, você colocou o TRR e o BS. Só que antes daquilo ali você em nenhum momento citou, então seria bom colocar por extenso, por exemplo, unidade de beneficiamento de sementes, e aí entre parênteses o BS. Aí no decorrer do texto, se tu for relatar isso de novo, aí tu usa a sigla, entendeu? Além da filial de Santa Rosa, você visitou mais alguma filial? Só o CDC. CDC? Certo. Deixa eu ver. Em relação ao maracujá, ali você fala de principais nutrientes requeridos, principalmente na parte de floração e frutificação. Quais seriam esses nutrientes principais? O cálcio, o potássio, Uhum. o que foi visto que deixa os frutos defeituosos foi também o boro. Uhum. Os mais vistos, no caso. Sim. Você falou ali uma hora que era indicado a adubação com nitrato de cálcio, 9,024, sendo colocado a meio metro de diâmetro da planta. Por que Sim. eu não poderia colocar mais perto ou mais longe dessa planta? Mais perto podia queimar a planta, falando bem brasileiro. E Uhum. mais longe seria dificultar para a planta. Dificultar, no caso, a absorção. Isso. Tá. Na questão ali de queda dos botões florais ali, que foi indicado a deficiência com boro, o que levou vocês a essa diagnose? Alguma deficiência na folha? Foi assim. Vou falar bem no brasileiro. A gente foi nas lavouras e eu e o técnico e o produtor começou a reclamar que tava caindo muitas flores e tal. E também era uma época que tava com seca, assim, tava um tempo quente e seco. Daí ele perguntou pro engenheiro agrônomo da Copérgia. Ele falou que poderia ser a deficiência de boro, mas também poderia ter sido pela temperatura elevada. Entendi. E que nem no outro caso, que pode ter sido pela verrugose. Por doença também. Certo. Em relação ali à virose do endurecimento dos frutos, o que assim torna visível que é uma virose e não uma outra doença, por exemplo? Ela começa enrugando as folhas, criando como se fosse umas manchas, como se tivesse jogado água quente em cima. Imagina na tua pele e jogou água quente em cima, ela vai criar umas manchinhas. A mesma coisa a folha do maracujá, ela vai enrugar. A hora que sair os frutos, vai ser uns frutos enrugados. E vai acabar se destacando no meio da lavoura, até indo pegar nos outros pés, contaminando os outros as plantas. Ali vocês indicaram utilizar o Fossancubil, que é um fertilizante foliar. Mas por que, assim, um fertilizante? Não Para teria... conseguir a virose do endurecimento do fruto, ainda não tem como se fosse uma cura, digamos. Daí, a única maneira que tem é dar uma estabilizada, para não transmitir para outras plantas e não acabar com a produção. Daí foi indicado a utilização do Fossancubil para tentar estabilizar essa doença. Certo. Ali você comentou um pouquinho sobre a ureia azul, que é a de liberação lenta, e a ureia branca. No texto você fala que a ureia azul ela é usada em condições de maior umidade e a ureia branca em condições de boa umidade. Não seria que a ureia azul ela pode ser utilizada com uma menor quantidade de umidade que com o tempo ela vá fornecendo? Seria isso ou eu entendi errado? Não, é porque assim, vamos dizer assim, que deu um tempo de chuvarada. Que nem deu uma semana assim só de chuva. E o pessoal queria usar ureia. Foi indicado usar ureia azul.
Entendi. Só daí tu dá uma explanadinha melhor ali, que daí ficou meio confuso na tua escrita no relatório daí. Tá. Além da verrugose e da virose, que outras doenças tu chegou a observar nas O lavouras de ácaro, maracujá? Tá. os ácaros, o ataque de percevejo, que é o que mais tem. Foi basicamente a virose, os percevejos e a verrugose. Foi o que mais apareceu. E de fora também teve o ácaro. Uhum. E acho que é só o que mais me chamou a atenção. Em questão ao percevejo, qual é assim o, o, o dano que ele causa pro maracujá? A planta soltou a flor, foi feita a flor, foi polinizado, tá? O fruto vai começar a se formar, ele vai lá e vai sugar esse fruto. Daí o fruto vai murchar, assim não tendo produção. Uhum. Certo. No caso do ácaro, que sintomas assim, a gente tem que mostra a presença dele na lavoura? Ele danifica a fruta. Danifica, tem algum sintoma assim, específico? Vai Que mostra? parecer. Como eu vou explicar? Vai parecer como se fossem uns riscos na fruta. Entendi. Tá. Acho que em relação ao maracujá é isso. Depois se aparecer mais alguma coisa. No milho, agora falando sobre milho, lá no treinamento no CDC, o que eles comentaram assim em relação a controle de cigarrinha? Chegaram a comentar alguma coisa? Não. O controle Falaram de nada. cigarrinho era o uso de variedades resistentes, no caso. Tá bom. Ah, tá, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. E em relação àquela mancha foliar que tu mostrou ali, até comentou, que foi assim apresentado como controle, prevenção, alguma coisa do gênero para a lavoura de milho? No mesmo caso da cigarrinha, o uso de cultivares resistentes. Uhum. Eles não apresentaram nenhum agrotóxico, nem fertilizante. No caso, foi mais a apresentação das cultivares mesmo, Sim, que tinham resistência, certo. Ah, você chegou a ver duas cultivares de soja, né? sim. Com a tecnologia Intacta RR2. Essa tecnologia, ela me possibilita usar glifosato ou ela não tem resistência a esse herbicida e sim a outro? Olha, eu vou falar que sim, mas eu não lembro. Tá, sim. Ela tem resistência tanto ao glifosato quanto a algumas lagartas da soja. Sim. Dessas duas variedades de soja que foram mostradas lá, apresentadas no CDC, teria uma indicação assim da tua parte, digamos, pelo que tu viu, para a nossa região aqui de uma das duas? Saberia indicar ou... A primeira, eu acho. Não dava para saber bem, porque as duas foram cultivadas lá em espaços diferentes. Uhum. Até a segunda foto parece a planta tá bem danificada. E não dá para dar uma certeza, mas a primeira para mim pareceu mais. Melhor para a região, Sim. certo. Você visitou uma plantação de milho que o produtor ele estava reclamando de plantas finas, que não deu produção e que não dava nem para usar para fabricação de silagem. Chegaram a uma diagnose do porquê isso aconteceu no milho, sendo que era o feroz e ele não precisava ter uma alta tecnologia para produção. Chegaram a
uma conclusão do porquê isso aconteceu? Meio por cima foi por causa do clima, que o clima não favoreceu muito. Uhum. E em questão de população, assim, não foi falado nada, que o produtor talvez tenha colocado uma população muito grande para ter acontecido esse Não. estilamento? Nada, né? Desse sentido. Tá. De milho, eu acho que era isso também. Na questão ali da pastagem, você fala de sintomas de deficiência. Seria referente ao nitrogênio ou algum outro nutriente? E daí você falou que ele estava usando a ureia para adubação, mas não estava sendo eficaz. Foi analisado por cima que seria magnésio. Mas daí foi pedido uma análise de solo para ter mais certeza. Sim. E o que mostrava assim que era magnésio? Chegaram a comentar com você Na, na na pastagem? pastagem dava para ver que tinha manchas mais claras. Flores claras? Sim. Tá. Ali, a daninha que você observou ali, a leiteira, o que assim seria utilizado, um manejo para essa daninha na pastagem, sendo que ela causa os abortos e os problemas nos animais? Teria que usar o uso de um herbicida, mas daí teria que tirar o gado de cima. Aham, Ou tirar a mão mesmo. Manual. Xadex. É. Tá. Uma colocação ali. Você cita ali a eufórbia no seu texto O e quê? a eufórbia, o nome científico da leiteira. Ah, E você faz relação esse nome científico à foto que você colocou ali? sim. Tá. Aquela foto ali está relacionada a uma outra daninha que também se chama leiteira. Só que o nome científico dela é Asclepia curaçavica. Então, assim, é uma recomendação, né? Quando for colocar o nome científico e a foto, tentar observar bem para não acontecer esses errinhos técnicos. Digamos assim, eu coloquei um comentário no documento e para tentar evitar esse acontecimento. Mas é coisa que a gente aprende também. Uma última pergunta, agora mais voltada para ti. Hoje, assim, se tu fosse contratada pela Copérgia para dar assistência, tu, na tua visão, tu se sente capacitada para chegar na lavoura, detectar doença, inseto e dar um parecer pro produtor? Olha, eu buscaria me informar primeiro, antes de dar algo certo. Porque chegar lá num produtor e falar que é uma coisa e não é, eu acho que fica feio. Então, qualquer coisa, porque ninguém dá escape de errar. Eu chegaria, analisaria super bem cada detalhe e depois buscaria a resposta. Daria o primeiro diagnóstico, mas falaria que teria outro diagnóstico, podia ser outra coisa. Uhum. A gente tem que, pelo que a gente sabe, também observar, né? É bem isso aí mesmo. Uma última colocação em referência ao relatório, em relação às referências e citações. Dá uma revisada nas referências, que tem alguns erros, no modo de colocar as referências, e algumas referências que você coloca lá no final, elas não aparecem citadas nos textos. Então, buscar colocar essas citações dentro do teu texto, da tua escrita ali. E no mais, eu acho que seria isso. Aí depois eu envio para a professora também o documento com essas sugestões de correções e modificações. E no meu parecer, eu acho que seria isso. Não tem, digamos assim, mais perguntas.
Muito bem, então, novamente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do Samuel, agradecer também a Letícia. Com certeza, Samuel, as tuas colocações aqui eu anotei, são todas no sentido de melhorar o trabalho da Letícia, e nós vamos fazer essas modificações, né, Letícia, para atender as sugestões. Na verdade, são sugestões muito pertinentes, né? Na verdade, são colocações muito pertinentes, e nós vamos realizá-las. Novamente, antes de finalizar, eu deixo para os demais aqui, se de repente ao longo da apresentação surgiu alguma pergunta, está todo mundo aqui no chat, Letícia, te parabenizando, tá? Você tem mais alguma colocação? Fazer a tua fala final, Letícia, os teus agradecimentos. Só agradecer a todo mundo. Eu já estou emocionada assim, se começar a falar muito. Querida. É um momento realmente de muita tensão, né? E eu acho que principalmente vocês, né, da turma de vocês, entraram ali no instituto, tiveram algumas apresentações, né, no primeiro ano, mas aí veio a pandemia, vocês ficaram isolados. E, Letícia, a questão de apresentação, ela é assim mesmo, tá? É prática. E toda vez que você terminar uma apresentação, principalmente quem é crítico, muito autocrítico, né? Você sempre vai achar, poxa, eu podia ter melhorado aquilo, eu podia ter respondido aquilo, eu sabia. Então, quanto mais você se propuser a apresentar, melhores serão as suas apresentações. E cada dia, cada vez você vai melhorando mais, né? O nervosismo, ele sempre vai existir, sempre. Mas é uma coisa que você vai trabalhar, tá? E com certeza vai melhorar. A gente sabe que com certeza também você vai seguir a tua carreira, né? Seja nas agrárias ou não, e elas estarão presentes. Logo, logo você vai ter uma MICT, né? Um novo desafio. E é assim mesmo, tá? São treinos. Né? Com certeza também o Samuel já teve os desafios dele, hoje está ali, calmo, tranquilo, mas todo mundo já teve as suas dificuldades, os seus desafios, e é assim mesmo, não fique chateado, tá? O importante é sempre manter a calma, tá? Para as tuas próximas apresentações, se eu pudesse te dar uma sugestão, é tentar se acalmar, né? Claro que você, em algum momento, a gente transparece que está nervosa e tudo mais, mas manter a calma e tentar explorar, né? Colocar de uma forma tranquila aquilo que você sabe, confiar um pouquinho mais, né? Porque o nervosismo, ele, muitas vezes, acaba atrapalhando, tá? Mas a tua apresentação foi muito boa. Nesse momento, eu vou encerrar a defesa da Letícia. Letícia, então, novamente eu agradeço, parabéns pela apresentação. Agora vai lá, dá uma relaxada, descansa. E no momento que nós finalizarmos, o Samuel e eu vamos fechar a sua nota, tá? E depois eu te passo qual foi o resultado, tá bom? Eu que agradeço, professor. Agradeço também a presença dos colegas. Boa noite.